tem dor no joelho, eu coloco um gelo, faço um ultrassom. Então, assim, eu olhava para aquilo, aquilo não batia meu coração, né? E aí, com o tempo, eu fui me aprofundando cada vez mais para entender realmente a causa dos sintomas das pessoas, né? Porque Sim. quando a gente fala num sintoma, né, não necessariamente a gente está atuando na causa. E é isso que foi minha grande busca aí nesses 19 anos. Na verdade, você pratica como se fosse uma fisioterapia integrativa, né? Porque você traz a essência da dor, né? Descobrir da onde veio, por que veio, acho que seria mais ou menos isso. Até vou refletir, hein? Porque assim, na verdade, dentro de tudo que eu estudei, qual que foi o meu entendimento? Quando nós temos um sintoma, seja ele físico, uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma dor no ombro, ou um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, ela tem uma causa, né? E quando Sim. você atua sobre essa causa, o sintoma, ele geralmente ele melhora. Então, por exemplo, se você tem uma ansiedade e está faltando uma química no seu corpo, quando você coloca essa química, você melhora e depois você não tem mais ansiedade. Agora, quando você tem uma questão emocional que você não se resolveu, você pode ter um sintoma. Por quê? Porque o nosso cérebro ele desregula o nosso sistema nervoso, que controla todos os nossos órgãos. Então, é isso que vai gerando os sintomas físicos através das emoções. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Elas acham que emocional é uma coisa assim, eu tenho um problema emocional, mas é como se fosse algo subjetivo da minha Uhum. mente, né? O problema não existe. Não, uma sinusite, uma rinite, uma inflamação no seu joelho, no seu ombro, ela pode ter um start, né? Uma causa emocional. Sim. E às vezes a pessoa também, o que eu já ouvi falar, eu tenho, mas eu sei lidar. Mas na verdade não é sobre você saber lidar, você saber contornar, é sobre você resolver. Porque na verdade, se você não trazer a cura para aquilo, ele vai trazer um outro problema. Porque o organismo fala, você é a prova disso, tudo que você fala. Quando o nosso organismo está descompensado de alguma maneira, ele mostra, seja de uma maneira ou de outra, que aquela parte ou algo precisa de atenção. E aí você me vem com um manual, que o teu manual para mim é incrível. Você já falou coisas assim, Rodrigo, das coisas que eu te acompanho, que às vezes coisas que eu já tive lá no passado que eu não tenho mais, e você falava assim, não, quando tem isso é isso. Eu falava, caraca, era aquele negócio lá que eu tava vivendo naquele momento. É surreal. É surreal. Mas eu já quero que você comece respondendo a primeira pergunta que eu recebi, que foi ontem, sobre a insônia e a ansiedade. Legal. Uma boa pergunta, porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Sim. E se a gente for pensar na ansiedade, eu gosto muito dessa pergunta, porque a ansiedade, ela é só um sintoma. No meu ver, a ansiedade não é um diagnóstico. Porque vamos pensar o seguinte: você pode ter ansiedade porque você tem medo de uma doença. Sim. Você pode ter uma ansiedade porque você tem medo de não dar conta de pagar os seus boletos. Você entende que a causa são duas coisas completamente diferentes? Sim. Né? Então, assim, a ansiedade, a meu ver, ele é um sintoma. Né? Eu tenho um sintoma de ansiedade, que é meu coração acelerar, meu pensamento, o meu corpo fica mais tenso, meu pensamento fica mais acelerado. Agora, esse conjunto de sintomas que nós nomeamos de ansiedade, qual que é a causa? Né? Então, o que a gente estuda nessas leis sistêmicas e biológicas, que é o fundamento das minhas técnicas hoje, é o medo. Então, a base da ansiedade é um estado de medo. Só que aí nós precisamos entender qual é o medo que está afetando essa pessoa. O que, que ela tá tendo medo do quê? Medo de não dar conta? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de perder? Medo de se separar? Então, por isso que a gente consegue saber exatamente o que a pessoa está sentindo. Agora, a insônia, ela já vem alinhada um pouco com isso também. Se eu entro num estado de alerta porque eu preciso resolver uma situação, o meu cérebro ele não pensa de forma aleatória, ele tenta trazer essa possibilidade para mim. E me manter acordado à noite me traz essa possibilidade de eu resolver o meu problema. Porém, as pessoas geralmente não refletem na solução. Elas ficam remoendo sempre o problema. Por isso que tem pessoas que ficam lá 20, 30 anos sofrendo de insônia e não conseguem resolver porque elas não atuam na causa. Sim, que incrível. Rodrigo, teve alguma coisa, mudando ali um pouquinho, teve alguma coisa assim principal durante
Toda a tua trajetória que fez você virar uma chave a respeito disso, teve uma situação específica que você fez essa conexão? Olha, que para eu fazer essas conexões, você fala, Sim, né? sim. Teve uma vez eu estava fazendo um retiro, um curso, em 2015, eu já tinha bastante conhecimento, eu sempre fui uma pessoa que buscou muito. Sempre estudei muito, sempre fiz muitas pós-graduações, formações internacionais, inclusive, muitas delas. Tive que aprender algumas línguas para fazer algumas formações internacionais, porque não tinha no Brasil mesmo. E quando eu fiz essa formação em 2015, eu entendi o seguinte: era um curso voltado para sermos ativistas para melhorar o mundo. Então, olha só que interessante isso. A gente se reuniu em várias pessoas, divididas em grupos, e cada grupo trabalhava um tema específico, por exemplo, saúde, educação, política, né? O que a gente poderia fazer para mudar o mundo nesse campo? E eu entrei na área da saúde. E estando lá na área da saúde, tinha vários tipos de pessoas ali, de profissões, né? E a gente chegou numa conclusão. Nossa, para a gente melhorar a saúde no mundo, nós precisamos só de uma coisa. Né? Olha, não é o remédio, né? Senão estaria Com todo mundo já certeza. estaria bem, né? A gente chegou numa conclusão que era o conhecimento. Então, assim, ali para mim foi uma virada de chave, que inclusive em 3 meses eu escrevi um livro. Que Porque eu show. falava assim, nossa, eu preciso transmitir então o conhecimento que eu tenho, só que eu era muito tímido, então eu não conseguia falar. Só que como eu não conseguia falar, eu escrevi um livro. Então ali para mim foi uma virada de chave, onde eu falei assim, não, eu vou pegar tudo que eu sei, vou trazer esse conhecimento pro público geral, né, para as pessoas. Então a partir dali eu comecei essa jornada. Que show. Já falei o nome do seu livro. Já é saúde consciente. Olha aí, saúde consciente. E é interessante, né, Rodrigo, que nos dias de hoje tem se falado muito sobre o autocuidado, sobre a importância da saúde. Apesar que a gente sabe que muitas pessoas, apesar de quererem, ainda não conseguem mudar hábitos, né? Fazer coisas assim que são necessários para ter uma qualidade de vida, falando no quesito saúde. Mas eu entendo que quando a gente não cuida, a conta chega, né?